A gente fica perdido, né, nesse tempo. Máscara, a minha não funcionou, ainda bem que tem aquela lá, a máscara minha não funcionou, atrapalhei-me todo na hora de falar com os repórteres, está aqui no bolso. E óculos, chapeuzinho, mitra, se atrapalha completamente. Mas, enfim, é o tempo que nós estamos vivendo, e neste tempo, com as dificuldades que comporta este tempo, essa situação, mas é com alegria que celebramos a festa de Santana, iniciando a novena, os 9 dias de preparação, com a Santa Missa toda noite. Esta noite é a primeira, e depois no dia 26, que é um domingo, o encerramento. Eu quero saudar nosso pároco, Padre Cláudio, e na sua pessoa, seminaristas, equipe de liturgia, de canto, todos os que são da Catedral, Irmandade, a todos os irmãos e irmãs. Saúdo também ao senhor prefeito, agradecendo a presença do senhor, da sua esposa Karen, também o secretário Marcos Rigueiro, aqui se encontra, Dr. Gondim, Jane, enfim, na pessoa desses que eu citei, saudar a todas as autoridades do município. A alegria de tê-lo aqui. O senhor também passou por dificuldades. O último dia que estivemos juntos foi, por sinal, no funeral do seu irmão, no 7º dia que celebramos. O senhor mesmo não pôde vir com a dona Karen, por isso é uma alegria tê-lo aqui hoje na Catedral, e no final da missa, nosso prefeito também vai dirigir a todos nós a sua saudação. Quero saudar também o presidente da Associação Pro Festa do Divino, o Júnior, com a Lília, que aqui se encontram, e saudar a todos. Pois bem, desses jesuítas, o padre Inácio de Azevedo e mais 39 companheiros martirizados lá no século XVI, nos anos 1500, logo no início da colonização aqui no Brasil, missionários jesuítas que estavam vindo, atravessando o oceano para virem em missão, e foram atacados por corsários, piratas, e o navio deles foi atacado, e eles foram todos martirizados. Mais para frente, séculos depois, um dos papas os reconheceu como bem-aventurados, como beatos, e a igreja celebra o martírio desses beatos da Igreja Católica, que deram sua vida por Cristo, pela igreja, pela evangelização e pela missão. É um fato que já é uma grande mensagem para todos nós, e de fato, se pensarmos neste tempo de dificuldade, de tribulação, de apreensão, todos nós achávamos que na festa de Santana tudo já estivesse voltado mais ao normal. Então temos bem consciência de que as dificuldades, as tribulações fazem parte, sim, da nossa vida, seja da vida, seja da missão. Se pensarmos nos dias de hoje, assim constatamos. Se pensarmos nesses mártires, também vemos que, de fato, é assim a vida. E claro que a vida tem que prosseguir com esperança, com fé, com coragem, e não quer dizer que com isso não tenhamos a alegria, e de fato é já uma alegria poder termos a igreja aberta, as igrejas todas já se abrindo, as pessoas podendo voltar. Todos, rezo por todos,
E se formos mais para trás ainda, chegamos no tempo do Cristo, e ele nem se fala o tanto de incompreensão, tribulação, perseguição, rejeição, e vimos no Evangelho de hoje. E quando se quer rejeitar, quando se quer perseguir, tudo é motivo, e sobretudo se serve de motivos muito moralistas, até como aqueles fariseus que criticavam Jesus. Sobretudo, o moralismo é uma grande arma dos imorais, para esconder a sua imoralidade, jogam com o moralismo por cima dos outros, e é assim que faziam com Cristo. Até as refeições de Jesus Cristo eram criticadas, como vimos hoje. Foi na casa de Simão que ele tinha, ou melhor, sim, foi várias vezes na casa de Simão, curou a sogra de Simão, que também era um pecador, se tornou apóstolo. Mas na casa de Mateus, publicano, Jesus vai à casa dele na refeição e criticam. Aí vem o moralismo: está na casa dos pecadores, está andando com os pecadores. Aqui ele está simplesmente, no Evangelho de hoje, andando com seus discípulos, e já vem a crítica: não pode, é dia de sábado, a lei está acima. Jesus vem dizer: não, é a pessoa que está acima da lei, a lei em vista da pessoa, a lei do sábado, em vista do ser humano. Por isso Jesus diz: o sábado foi feito para o ser humano e não o contrário, e o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Se pensarmos em Nossa Senhora, também na vida dela não faltaram tribulações, as 7 dores, né? Nós celebramos as 7 dores de Nossa Senhora, uma espada que transpassa o seu coração ao ver o Filho na cruz, transpassado pela lança do soldado. Pois bem, se não faltaram tribulações na vida de Nossa Senhora, na vida dos pais de Nossa Senhora, certamente também essas tribulações não faltaram, Santana e São Joaquim. E se formos mais atrás, hoje ouvimos profeta Isaías falando com o rei Ezequias, e o texto descreve também as tribulações do próprio rei Ezequias, filho de Acás, de modo que ele pede um sinal ao profeta, e o profeta fala com toda clareza acerca das dificuldades que ele deveria passar. E por isso também os profetas sofrem muitas vezes perseguições e tribulações, porque tem que falar o que tem que falar, não pode falar o que se gosta de ouvir, tem que falar o que Deus manda, e o profeta fala o que Deus manda. Então, as tribulações também na vida do rei Ezequias, do rei Acás, do profeta Isaías, e assim por diante. Pois bem, mas o que eu dizia no início é que os percalços da vida, os sofrimentos da vida, que fazem parte da vida humana, da vida e da missão, todo tipo de missão, missão na igreja, mas toda a missão na sociedade, a missão das pessoas da igreja,
mas também as pessoas da missão na sociedade, para o bem da sociedade. Tudo que é dificuldade, tribulação, não tira o sentido do bem que se pode fazer, da alegria que se sente pela vida, pela existência, pelas manifestações de Deus na vida, pelas vitórias que Deus proporciona. Por isso, em primeiro lugar, é a oração, a novena, a festividade de um padroeiro, de uma padroeira. Ontem celebrávamos Nossa Senhora do Carmo, logo vamos celebrar Santana. É sempre, antes de tudo, momento de oração, que fortalece, oração que traz o centro da revelação de Deus através da sua palavra bem à tona. Por isso que nós rezamos aqui no Salmo: vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. O salmo de hoje não é um salmo, é o mesmo capítulo 38 de Isaías, da primeira leitura, que traz esta oração do Ezequias, do rei Ezequias, diante das palavras do profeta Isaías, e diz exatamente: ó Senhor, meu coração em vós espera, por vós há de viver o meu espírito, curai-me e conservai a minha vida. O quanto a oração nos une, quanto a oração nos sustenta, e sempre a oração acompanhada da palavra de Deus. Quando Jesus responde, por exemplo, àqueles que estavam, ele diz: se tivesseis compreendido o que significa eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Ou seja, a nossa oração, ela é fruto da meditação da palavra de Deus, que vai orientando a nossa vida. E por fim, o exemplo maior, hoje celebrando estes mártires do Evangelho, a oração que nós rezamos diz que eles regaram com o seu próprio sangue as sementes do Evangelho na terra de Santa Cruz. Era o início da colonização, nos anos 1500, portanto o início também da pregação do Evangelho. E estes mártires, há outros, tanto naquele século como também nos séculos posteriores, há outros como Santo André, como São Vicente, por exemplo, São Vicente mártir, que dá nome à cidade de São Vicente, também foi mártir, também é um santo do início da pregação do Evangelho. E desses se pode dizer, como a oração de hoje, eles regaram com o próprio sangue as sementes do Evangelho nesta nossa terra de Santa Cruz. Claro, o martírio normalmente não esperamos, não desejamos, nem para nós e nem para os outros, que é tão cruel, mas existe. E por isso que o celebrar os mártires significa sempre reforçarmos na fé, porque é celebrar aqueles que foram até o fim, aqueles que foram radicais, que viveram a radicalidade do Evangelho e deram a sua vida.
para que a gente tenha coragem de ir gastando também a nossa vida no amor a Deus, no amor ao próximo, na prática do bem e da caridade. Então, que Santana, nossa padroeira, mais uma vez nessa sua festa, Santana também nos traz o grande exemplo da humildade, porque se conhece pouco de Santana. De Maria se fala muito menos do que do Cristo, e de Santana e São Joaquim se fala ainda muito menos do que de Maria. Então, sem dúvida que é aquela santidade da vida familiar, é aquela santidade da prática da religião judaica, no caso. A prática da sua religião é aquela vida cotidiana vivida no trabalho, na religião, no amor à família, no amor ao próximo. Então, que este exemplo, 58 anos, mas a devoção a Santana também, como da festa do Divino, tem 400 anos também, desde o início aqui já se implantou a devoção a Santana. Santana de Mogi, assim que se dizia no início. E pois, claro, se tornou a padroeira da matriz. Muitos ainda chamam de matriz, e é a matriz, aqui é a matriz da cidade, e depois se tornou, há 58 anos, a padroeira da diocese, da catedral, da cidade e de toda a nossa diocese. Santana interceda por nós, e Santo Inácio e seus companheiros mártires intercedam por nós. Amém.